Primeiro, por se tratar de um grande número de pais, companheiros das mães das crianças, ou mesmo irmãos mais velhos, ou vizinhos, pessoas que normalmente abusam, são pessoas que são próximas, muito próximas da criança e ao adolescente. Então, em virtude disso, a gente desenvolveu um trabalho que continua hoje com outros profissionais lá no NACA e que, sem dúvida nenhuma, é de grande valia também. Ótimo trabalho, é uma matéria também que a gente vai trazer para o pessoal de casa, para o pessoal saber como é que acontece, como é que funciona. Mas, doutor José, hoje em dia existe, infelizmente, um grande número de mulheres ainda violentadas de diversas formas, porque a violência não se dá apenas na agressão física, né? São diversas as formas de violência. Só que as mulheres têm seus filhos. E acontece o quê? Eu não vou separar, eu não vou denunciar porque é o pai do meu filho, é a família. Como é que acontece essa situação? Que tipo de prejuízo essa mulher, na verdade, está trazendo para o seu filho? Bom, na verdade, o temor da mulher sempre é perder o companheiro, em primeiro lugar, e junto a essa questão do companheiro também perder todas as questões econômicas que envolvem um vínculo familiar, onde os homens costumam ganhar mais hoje, na nossa sociedade é assim que funciona. Eles têm um poder econômico maior do que o da própria mulher. A mulher, na maioria dos casos, acaba também muitas vezes não podendo trabalhar e tal. Então a dependência desse companheiro vai além da questão afetiva, né? Então fica muito difícil uma mulher com 2, 3 crianças tomar atitudes que são atitudes muito mais corretas, muito mais interessantes para ela e para os filhos, justamente por todas essas questões de dependência que são geradas dentro das famílias onde tem um agressor. O agressor também tem um outro fenômeno que ele, de certa maneira, ele precisa transformar aquele clima dentro da família. O dono é ele é dono das crianças, ele é dono da casa, ele é proprietário da mulher, né? Então essa questão da posse dentro do perfil do homem violento é uma coisa muito forte. Então aquilo que ele determina não pode se afastar muito do que ele deseja, quer, né? Quando a mulher ou uma das crianças tem algum tipo de atitude que vai contra aquele interesse, né? Eu lembro de exemplos de pessoas que agrediram crianças, por exemplo, porque estavam assistindo um futebol e as crianças estavam brincando e faziam barulho e a pessoa bateu violentamente nas meninas em função do barulho que estava acontecendo. A mesma coisa com a própria mulher, né? Então são comportamentos típicos de pessoas com personalidade já um pouco alterada, né? Onde o comportamento deles na classe social também não é muito diferente. E tem um dado real, há pesquisas que provam que há também o abuso, ou seja, a força de um homem em relação à criança ou em relação à mulher é uma força desproporcional. Ele normalmente é mais forte fisicamente, então ele acaba se sentindo com todo o direito de fazer o que bem entende, né? Sobretudo na agressão física, né? Moral também, a questão psicológica que está dentro de todos os processos agressivos, todas as questões de violências tem um processo muito sofrido, que é o processo psicológico. Esse independente do tamanho da surra ou que foi, causa danos que muitas das vezes é muito difícil reverter depois. E no caso de uma mulher que tem esse pensamento de não desfazer a sua família, não separar do agressor em virtude do filho, que tipo de prejuízo ela está passando para essa criança? Ou seja, lá na frente, ou a partir daquele momento, não sei, que tipo de adulto vai ser criado ali naquela criança? Ótimo, né? Vê só, se a gente entende que a gente tem várias formas de aprendizado, mas uma das formas que a gente aprende muito rapidamente são aquelas formas que são completamente diferentes do dia a dia. Se eu sou assaltado, aquela imagem do assalto que eu passei fica comigo provavelmente pro resto da vida, né? Porque é uma atitude inesperada, porque é uma atitude exagerada e assim por diante. No caso da violência, gera dentro da mulher uma dificuldade muito grande dela se separar. Por quê? Primeiro, isso que eu falei antes, e segundo, que ela entende que é melhor para as crianças manter a questão econômica, manter o status. Às vezes o projeto dela era de ter uma vida ad eterno com aquele companheiro e na verdade ela vê aquilo tudo ruir e para água abaixo, como se diz na gíria. Então, tipo assim, essa é a dificuldade. Agora, para as crianças, quais são as consequências de sofrerem isso aí? As mesmas ou até às vezes piores do que a mãe, porque como elas são indefesas, e quanto mais tenra a idade, pior é o problema. Quando a criança tem 2, 3 aninhos, o mundo para ela é novo. Então, tipo assim, se ela aprende desde então
atitudes de violência, que são atitudes de dor, de angústia, de choro, de desespero, é evidente que essa criança vai ficar com uma marca maior do que se essa criança tivesse vivido essas situações aos 12 anos, 10 anos, 11 anos, né? Onde ela já teria um outro aparato psicológico para enfrentamento dessa dificuldade. Então, crianças menores que passam por situações onde a mãe é violentada física, moral, psicologicamente, uma criança ficar ouvindo que a mãe dele é uma série de coisas horrorosas, que às vezes os homens fazem também, acusam-na de várias questões, é uma violência, já só aí já é uma violência absurda. Imagina se também ele vê, ele presencia o marido, no caso o pai dele, o pai dela, bater na sua mãe, machucar a sua mãe, fazer a sua mãe chorar, sofrer, assim por diante. Então, quanto menor a idade de uma criança, maior a interferência desse tipo de situação na vida dessa criança. Portanto, para solucionar isso no futuro, é muito difícil. Aliás, os agressores, sobretudo os homens violentos, tem pesquisas que provam que a grande maioria dos homens violentos também, de alguma maneira, sofreram violências na infância. Né? Então, isso também é um fator que a gente também tem que levar em conta, porque são homens que vão reproduzir. E essas crianças que hoje estão sendo, de certa maneira, violentadas através dos processos do pai com a própria mãe, não significa que elas não vão vir a ser agressoras no futuro. Não, tem grandes chances de, infelizmente, terem uma vida de muito sofrimento e, portanto, também reproduzirem esse processo do agressor, né, da violência. Ou seja, a mãe em casa está, digamos que grosseiramente falando, ajudando na violência, né, contra essa criança, porque ela está acreditando que a família, acima de tudo, tem que ficar unida. Então, além da agressão do pai, também está havendo agressão da mãe, porque ela não está defendendo o seu filho. Então, ela está extremamente equivocada nesse sentido. E a partir de que momento, de que idade a criança consegue perceber que tem alguma coisa errada? Digamos assim que ela não veja a agressão acontecer, tá? Mas ela já, bem cedo, ela já consegue sentir que tem alguma coisa errada, ela já percebe? Quanto mais tenra a idade de uma criança, mais ela se relaciona com o mundo, com o aparelho sensitivo, com as vísceras. Então, quanto mais jovenzinha, a criança tem 1 aninho, 2 aninhos, e a mãe chega para ela chorando, a mãe chega para ela completamente alterada, ela não vai entender, porque não tem essa capacidade intelectual pronta ainda para entender, com 1 aninho, o que está acontecendo. Mas ela vai sentir intensamente aquele mal-estar, vai ficar registrado esse mal-estar, ela não vai entender esse tipo de situação dentro dela, e no futuro, aquilo que eu falava há pouco, é um dos maiores problemas, porque se a criança já tem uma idade maior e só então aí passou a presenciar ou a perceber a violência do pai contra a mãe, ou do companheiro da mãe com ela mesma, ele já tem um aparato melhor para sobreviver em função disso e sofrer um pouquinho menos, digamos assim, se é possível que a gente possa medir. Exatamente, né? Pelas capacidades que ele já tem aos 8 anos, 10 anos. Agora, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ela está se relacionando com o mundo ainda de uma forma muito elementar. Então, as defesas, aquilo que faz com que ela possa selecionar se serve ou não serve, é quase nada, tudo passa para ela. Se a mãe ri e brinca e tal, ela tem um sentimento, uma sensação de coisas boas, e se a mãe está chorando e está isso, está aquilo, ela não precisa dizer nada, mas a criança vê no sentido visceral, percebe de uma forma visceral aquele problema. Então, ela não tem o que fazer. Por isso que isso interfere mais na vida da criança do que quando a criança tem 7, 8 anos, 10 anos. Então, aquela situação que muitos comentam, que uma mulher, quando está nervosa, quando ela está alterada, e ela amamentar, ela realmente passa aquele sentimento para a criança consegue sentir, mesmo no colo da mãe sendo amamentada, bem bebê, a criança sente